Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, mais uma vez estamos juntos, graças a Deus. Muito feliz por estar com vocês neste outro Conselho de Santidade. E aqui a pergunta é como saber, né? Uma coisa que afeta muitas pessoas, sobretudo aqueles que estão começando o caminho da santidade, da conversão, buscando esse caminho mais intensamente. Como distinguir o que é reta consciência, uma pessoa que tem uma consciência reta, que quer fazer o bem, quer lutar contra todo pecado, inclusive contra os pecados veniais, daquela pessoa que é escrupulosa, daquilo que é escrúpulo. Quer dizer, se apegar, pensar ser pecado, coisas que não são pecado. Basicamente isso. O escrupuloso é aquele que fica perdido nos detalhes, tem a tentação de ver pecado em tudo, de achar que coisas que são indiferentes, quer dizer, não são nem boas nem ruins, depende da situação que se aplica, como se usa dessas coisas indiferentes são pecaminosas, quando na verdade não são, dependendo do uso que se faz daquilo. Então, para algumas dicas de como distinguir, né, a partir dos escritos dos santos, e também dos estudiosos da moral, como distinguir. Depois, em primeiro ponto, é o seguinte: nós temos de olhar objetivamente para a realidade, sem nos deixar levar pela emoção. A emoção tem que estar a serviço da caridade, né? Da caridade que Deus nos deu no batismo e a serviço da fé. Então, para eu saber, não posso considerar simplesmente pecado porque eu estou perturbado com aquilo, porque aquilo me causou perturbação. Preciso olhar objetivamente se aquilo é pecado mesmo, se está ali, vai contra um dos 10 mandamentos. Né? Geralmente, o escrupuloso é tentado a ficar agitado, né? E a ficar fortemente emocionado e, levado pelas emoções, considerar pecado porque aquilo perturbou as suas emoções, sendo que, na verdade, algo é pecado ou não, não porque necessariamente perturbe as nossas emoções. Melhor que o pecado nos perturbe também na parte emocional, no sentido que isso nos ajuda a acordar, né? A não nos acostumar com o pecado. Mas isso não é um critério de julgamento. Alguém pode cometer um grande pecado sem nem sentir nada. E alguém pode fazer alguma coisa que não é pecado e se sentir mal. Né? Então, o critério não é esse. Olhar objetivamente. Isso é contra os 10 mandamentos? Isso tem a ver com algum dos pecados capitais? Isso vai contra alguns dos mandamentos da igreja? E pronto. Então, ter esse olhar objetivo. Também não correr o risco de olhar apenas para um pecado e esquecer os demais. Às vezes tem gente que fica perturbada com uma situação, briga com alguém, por exemplo, né, e procura a confissão para se confessar daquela situação, por exemplo, de briga. Né? Brigou com uma pessoa, está chateada e procura a confissão. Mas tem outros pecados também, né? Às vezes viu naquela briga uma coisa muito grave, muito séria, muito complicada, mas acaba se esquecendo dos outros pecados, mesmo que seja uma coisa séria que tem que ser evitada, evidentemente, aquilo, aproveitar da confissão para buscar os outros pecados. Às vezes tem pecados mais graves ali escondidos e que, às vezes, a pessoa não se atenta para eles. Pois bem, então olhar objetivamente para o pecado, de acordo com o que ensina a Santa Mãe Igreja. Depois, então, se eu olho para coisas que são secundárias, que não são claramente pecado, isso me perturba muito, pode ser um sinal de que eu estou sendo tentado a ser escrupuloso, né? Então, tomar cuidado. Depois, a outra coisa, quando eu peco, objetivamente falando, quando realmente cometi um pecado, eu fico desesperado ou eu respiro, rezo, peço perdão a Deus e peço, né, procuro quanto antes a confissão e peço a Ele a graça de não mais pecar. Tem uma diferença fundamental, porque o escrúpulo parece uma coisa assim, um zelo, mas na verdade é uma forma de orgulho, uma tentação de orgulho, que a pessoa fica perturbada porque ela pecou. A fonte de perturbação maior é porque ela pecou, não porque ela ofendeu a Deus. Uma pessoa, né, que nos ama, que nos quer bem, ofendeu o Pai, ofendeu o Filho, ofendeu o Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade que são ofendidas quando nós pecamos. Não é por causa disso, é mais porque ela pecou. Como que eu pequei, né? Isso perturba.
e agora isso complica a minha situação. Então, a pessoa de consciência reta procura se levantar o quanto antes, reconhece com humildade, não fica justificando o pecado, vai atrás de se corrigir, faz o firme propósito de não mais pecar, mas não fica perturbado. Porque o escrupuloso tende a confiar muito em si mesmo, né? No seu próprio mérito, no seu próprio esforço pessoal, enquanto a pessoa de consciência reta confia em Deus. Sabe que sem Ele ela nada pode fazer, mas com Ele ela pode tudo. Ela é mais poderosa do que o mundo inteiro. Então, depois, o outro ponto para distinguir uma coisa da outra. Acredito no sacramento da confissão ou sempre saio da confissão com uma pulga atrás da orelha? Se eu sempre saio, será que eu confessei certo? Né? Será que eu confessei do jeito que deveria ter confessado? Ah, eu esqueci um pecado, quer dizer que eu não fui perdoado. Aí fica aquela coisa, aquela pulga, tá? Ah, não, você não foi perdoado porque você não falou certinho em detalhes, você não entrou em detalhes daquele pecado, então você não foi perdoado. Ah, então você fez uma confissão sacrílega. Então, eu estou condenado ao inferno praticamente? Não. Né? Eu posso ter esquecido, né? Fiz um exame de consciência, esquecido do pecado, o pecado foi perdoado, coloca na próxima confissão. Se eu acho que eu não falei com o detalhe que eu deveria, e me dei conta depois, não é que tem que entrar em certos detalhes na confissão, mas às vezes tem algum detalhe que muda tudo, né? Que muda a gravidade do pecado, que muda a situação. Então, é preciso ser colocado. O detalhe tem que ser colocado se ele altera, né? A culpabilidade e a gravidade do pecado. Então, se a pessoa não colocou esse detalhe que ela julga importante, simples. Na próxima confissão coloca, eu não comecei desse pecado, mas eu não coloquei tal circunstância que me parece que agrava esse pecado, né? Que agrava a situação. Então, pronto. Coloca no quadro na próxima confissão. Simples assim, e não pense mais nisso nesse momento. Confie no sacramento da confissão. A pessoa de reta consciência confia no sacramento da confissão, né? E depois, última pergunta. Tenho dificuldades em reconhecer Deus como misericordioso? Olha, se é verdade que a misericórdia de Deus justifica muitos pecados, no sentido de que muita gente usa da misericórdia de Deus para justificar os próprios pecados e para ter uma esperança falsa, uma esperança presunçosa de perdão, sem ter o arrependimento, sem ter a busca da santidade, se isso é errado e está muito presente no mundo de hoje, também é errado ver Deus como um justiceiro, que ele é justo, mas não vê-lo como um pai misericordioso, como um pai que nos chama à santidade, um pai que nos perdoa de modo desproporcional, como diz o Salmo, ele não nos trata como exigir nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Se me é estranho pensar em Deus como pai misericordioso, a quem Nosso Senhor chamava de Abá, né? Papaizinho, na língua aramaica, papaizinho, papai, como uma criança falava com o seu pai. Se eu tenho dificuldade de ver Deus dessa forma, também, porque ele também é justo e santo, então tem alguma coisa errada aí que tem que ser corrigida, tem que aprender a confiar na misericórdia de Deus e a esperar nele com toda a esperança. Deus abençoe a todos. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.